Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a possibilidade dos empresários que foram erroneamente, alvo de busca e apreensão. A gente sabe agora que toda a operação feita pelo Alexandre de Moraes contra os empresários que estavam naquele grupo de WhatsApp é uma operação ilegal, teve falsificação de provas e coisa e tal. E aí levanta-se a questão, esses empresários conseguem obter indenização por isso? Porque eles claramente foram prejudicados por um erro do Alexandre de Moraes. Em tese, se a justiça brasileira erra, sim, a pessoa tem a possibilidade de conseguir indenização nesse caso, né? Veja, quem paga a indenização nesse caso não é o Alexandre de Moraes, é a justiça brasileira, é o Estado brasileiro. Embora o Estado brasileiro possa cobrar essa indenização do Alexandre de Moraes se houve erro dele, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico que, assim, havia a possibilidade disso, mas a questão é, e aí, o Alexandre de Moraes vai deixar? Vocês lembram do caso do Marchese? O Marchese foi a mesma coisa, foi um erro do Alexandre de Moraes, que ficou comprovado, um erro material dele, que levou o cara a ficar fora do Instagram por mais tempo do que o necessário, e ele ganhou a decisão na justiça, e o Alexandre de Moraes mandou cancelar a decisão da justiça. Não pode, eu não falho, eu não tenho erro, eu não consigo errar, é impossível. Se eu falei, é porque eu sou a lei. O Alexandre de Moraes falou, ele é a lei no Brasil, não tem como ele errar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Misterioso, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês já estão cientes das fraudes apontadas pelo Tagliaferro, tanto nas censuras que foram feitas na época da eleição e coisa e tal, como também na questão da perseguição dos acusados pelo 8 de janeiro, né? Tudo isso passou lá pelo AED, né, que era a Assessoria Especial de Desinformação lá do TSE, o que não deveria acontecer, ou seja, não faz sentido essa assessoria. Ela surgiu de uma resolução do TSE que é inválida por si só, justamente por ter sido feita entre o primeiro e o segundo turno. E a gente viu nas informações do Tagliaferro que tudo ali era torcido, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes procurava a pessoa, eu quero punir fulano. E aí saía se caçando coisas contra a pessoa e gerava-se um relatório que era base para a punição daquela pessoa, algo que é totalmente absurdo, que não tem nenhuma lógica, e no final das contas é errado, né? Claramente foi uma falha na justiça brasileira, algo que tem que ser indenizado de fato. O que eu falo é o seguinte, mais do que isso, a primeira coisa deveria ser a anulação de todos esses processos, desses processos maculados que surgiram justamente ali na EED, né? Mais do que isso, tudo quanto é processo que surgiu lá no inquérito das fake news tem que ser anulado. Isso tudo tem vício de origem, né? Mas mais do que isso, evidentemente as pessoas que foram prejudicadas por isso merecem indenização. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que o André Marsiglia fala aqui que concorda que tem indenização, e é verdade, evidentemente, que os empresários poderiam entrar na justiça exigindo esse tipo de indenização, seria extremamente justo, só tem um problema, que hoje em dia a gente não vive mais numa normalidade democrática, não vivemos mais num Estado democrático de direito, e o padrão agora é que o que interessa é o Alexandre de Moraes, o que ele diz, né? Não existe mais lei, não existe mais Constituição, não existe mais Congresso, não existe mais nada, existe só o que decide o Alexandre de Moraes nesse caso, e esse é o problema. Vamos supor que o Luciano Hang entre na justiça requerendo indenização, justamente alegando que todo o processo contra ele, busca e apreensão, coisa e tal, causou danos para ele, né? Em tese, qualquer um de nós está sujeito a ser investigado, mas é preciso ter uma devida causa para aquilo, né? Você ser investigado por um processo que claramente é inválido, é um prejuízo que foi causado a você e que o Estado tem que retribuir, né? Tem que restituir, né? Claramente é um caso de indenização, mas adivinha, isso vai chegar no STF, se chegar no STF vai acabar sendo anulado. Mais do que isso, não precisa nem chegar no STF. É só a gente lembrar do caso do Marchese, né? O Marchese é um deputado lá do Paraná, eleito pelo Novo, e o nome dele acabou entrando nessa leva de pessoas sancionadas pelo Alexandre de Moraes, porque ele teria feito uma postagem criticando a presença dos ministros lá em Nova York. Vocês lembram que teve um evento em Nova York, não sei o que lá, né? Um evento em Nova York em que estariam os ministros do STF, e ele fez uma postagem criticando os ministros nisso daí.
O problema é que não foi a postagem dele. Alguém tirou o print da postagem dele e falou, não, que tem que atacar esse pessoal, porque não sei o que lá, que fizeram coisa errada. Aqui, ó, essa aqui é a postagem dele, aqui, ó, 14 de novembro, Harvard Club, atenção comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os ministros do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil em Nova York. E só dizia isso. Alguém pegou essa postagem dele e colocou, a máfia brasileira vai estar em Nova York, oportunidade imperdível. E aí o Alexandre de Moraes entendeu que isso era uma ameaça, estavam pedindo que as pessoas fossem lá agredir os juízes. Só que não foi o Homero Marchese que fez esse post colocando máfia brasileira e oportunidade imperdível. Ele só botou a informação, olha só, vai haver um encontro de juízes lá em Nova York, né? E você pode protestar contra isso, né? Pode protestar. No Harvard Club, 14 de novembro. Enfim, isso aqui é informação pública, tá? Isso aqui ele não fez nenhuma pesquisa na internet para descobrir, né? Isso aqui era uma informação que estava publicada em sites da época, né? Então, o Alexandre de Moraes colocou ele no inquérito, proibiu as redes sociais dele, e aliás, a gente fica sabendo agora que o Eduardo Tagliaferro recebeu a informação de que o gabinete de Moraes foi responsável pelo bloqueio das redes sociais do político após um equívoco sobre a autoria. Ou seja, mandaram o print, aí acharam que era do Homero Marchese, mas não, era alguém que pegou a imagem e colocou coisas em cima, né? E aí o Homero Marchese entrou na justiça, exigindo indenização, e o juiz decidiu que estava correto. A Justiça Paranaense apontou erro procedimental no caso do Homero Marchese, ou seja, é exatamente o mesmo caso dos empresários. Os empresários foram arrolados numa coisa que não tinha lógica porque foi um erro procedimental, não foi? Foi um absurdo procedimental, né? Uma falha procedimental absurda, né? Então, o Homero Marchese ganhou na justiça, ganhou em direito de indenização. Quem indeniza nesse caso é a justiça. Só que aí, aqui, ó, União deve indenizar ex-deputado por erro de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes errou, evidentemente, como errou no caso dos empresários, e ele deveria ser indenizado. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes cassou a decisão favorável ao Marchese e determinou uma investigação contra o juiz federal. Não pode. Aqui não tem lei, não, no Brasil. Quem tem é a minha decisão. Eu decido, não tem lei, não tem constituição, não tem nada. Eu decidi, tá decidido e acabou e ponto final, né? É a coisa mais absurda do mundo esse tipo de comportamento do Alexandre de Moraes, até porque o dinheiro não sairia do bolso dele. O dinheiro sairia da União, né? Foi um erro do Alexandre de Moraes, evidentemente, mas sairia do bolso da União. Ele não seria prejudicado com isso, mas ele não aceita essa hipótese. Não, porque não podem dizer que eu estou errado. Cara, isso é uma coisa meio sociopata mesmo, né? O Alexandre de Moraes ele está sequestrando a justiça para si aqui no Brasil. E a mesma coisa, evidentemente, aconteceria caso esses empresários entrem na justiça aqui no Brasil contra o Alexandre de Moraes. A mesma coisa aconteceria. Veja, eu não descartaria esses empresários fazerem isso, tá? Porque, de novo, por mais que isso seja uma ação que não vai resultar em nada, vai expor mais uma vez o absurdo que é o Alexandre de Moraes. Esse caso do Marchese mostra muito bem o absurdo que é isso. O cara errou, o Alexandre de Moraes errou, a equipe do Alexandre de Moraes errou. A decisão de censurar o Marchese estava errada. E, no entanto, quando ele pegou a indenização no final das contas, não pode, porque a gente não pode dizer que eu estava errado. Isso é uma marca de ditadura, né? Só ditaduras absolutistas que têm isso. De que o rei é a lei, né? Havia esse conceito, vocês sabem, na época das monarquias absolutistas, né? O rei era a lei. Se o rei falou uma coisa, aquilo é lei, está valendo, não interessa o que está escrito no papel, o rei falou, é o que vale, né? Aparentemente nós estamos nesse mesmo barco agora com Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E esse caso do Marchese é um caso absurdamente claro, né? Um caso que mostra muito abertamente esse problema. Agora, eu acho que os empresários deveriam entrar na justiça exigindo indenização também. Eles vão conseguir? Não, vai chegar no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai dizer que não, que é absurdo, que não pode, não sei o que lá, mas não deixa de ser expor mais uma vez o absurdo que é esse processo todo aqui no Brasil. Mais do que isso, os empresários, se tiverem dinheiro, poderiam entrar com ações lá no exterior, né? Eu entendo que empresários que têm negócios aqui no Brasil vão ter um pouco de medo de brigar com o STF, com o Alexandre de Moraes, porque existem maneiras que o Alexandre de Moraes pode retaliar esse pessoal. De novo, dentro da lei, não, o Alexandre de Moraes não pode fazer nada. Mas fora da lei, o Alexandre de Moraes já inventou a lei dele, já não existe mais lei no Brasil, é tudo da cabeça do Alexandre de Moraes, ele pode retaliar contra esses empresários.
Eventualmente, algum empresário que não esteja mais no Brasil, que já esteja fora do país, pode entrar na justiça de outro país alegando essa indenização e cobrar isso do Alexandre de Moraes. Seria uma maneira bacana de ver essa coisa acontecer, né? Não sei se algum daqueles empresários ali qualifica nessa categoria que eu coloquei, mas é uma possibilidade interessante no final das contas para haver essa responsabilização do Alexandre de Moraes. Eu concordo com o Marsiglia que, sem dúvida alguma, é devida indenização a esses empresários. Eles passaram por um processo absurdo, tiveram prejuízos por isso, prejuízos de imagem, prejuízos de negócio e várias outras coisas, em cima de uma denúncia que se sabe agora foi forjada, não tinha lógica nenhuma. Mas a questão é, e aí, quem aqui no Brasil que vai conseguir indenização contra o Alexandre de Moraes? Até o ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferri, agora, uma procuradoria denunciou um juiz e o ex-assessor do Alexandre de Moraes por uma coisa que não tem nada a ver. Caçaram um processo qualquer contra ele que tinha lá em São Paulo e estão denunciando ele aqui, estão botando ele como acusado, não sei o que lá, porque teria havido desvio de valores milionários de heranças não partilhadas pertencentes a idosos, portadores de patologias graves e coisa e tal. Então, determinado juiz lá da vara de Itapevi, não sei o que lá, foi denunciado com peculato e organização criminosa, e outros 12 investigados são acusados também, e o Eduardo Tagliaferri entrou nessa história aqui. Ele era um dos assessores lá, entrou nisso daí como partícipe da coisa. Isso é típico que eles fazem para justamente calar a pessoa, para dizer que, não, tá vendo? O cara é um criminoso e coisa e tal, sendo que quem fez a lambança foi o juiz, né? As outras pessoas estavam próximas do juiz, acabaram sendo acusadas também nessa história. Isso aqui é um absurdo completo. Tá mais perto isso daqui acontecer, ou levantarem outras acusações contra os empresários, do que os empresários conseguirem alguma indenização aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos aqui. Não há mais justiça no Brasil. O Alexandre de Moraes matou a justiça brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.